Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, 15 de abril, e eu, Fausto Oliveira, começo aqui mais uma edição do Desenvolve Notícias, o meu comentário diário em duas edições a respeito de coisas que acontecem aí na mídia econômica brasileira e que a gente tem a tendência e a necessidade de criticar, de trazer uma visão aí que às vezes pode ser bem-humorada, às vezes pode ser um pouco mais ácida, mas que é sempre tentando levar para você um contraponto, uma visão contra-hegemônica, digamos assim, contra essa hegemonia de pensamento liberalizante que a imprensa do Brasil tem quando o assunto é a nossa economia. E hoje eu trago uma boa notícia, os tempos estão mudando. Ontem no Jornal Nacional, portanto no dia 14 de abril, parece que alguém lá da redação andou lendo Celso Furtado, porque apareceu mais uma reportagem falando, mas assim, falando com sobras, assim, realmente com importância, dando detalhes sobre a dependência brasileira nas tecnologias médico-farmacêuticas. É isso aí. O Jornal Nacional leu Celso Furtado. Tanto que a capinha desse vídeo, não sei se você veio pela capinha, tá muito engraçada, recomendo que você dê uma olhada depois na capinha, é o Celso Furtado na bancada do JN, todo poderoso, ditando as regras. Agora parece que quem diz o que a gente tem que pensar é o Celso Furtado e não mais o William Bonner. É isso aí. A reportagem de ontem, agora tentando entrar um pouco mais na complexidade do assunto, falava claramente, em detalhes, sobre o grau de dependência, e falando mal da dependência brasileira em relação a insumos farmacêuticos, fármacos em geral, no sentido de medicamentos prontos, e também equipamentos médicos dos mais variados tipos, tanto os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, como máscaras, assim como equipamentos considerados de menor complexidade, como luvas e seringas, como também a questão dos ventiladores pulmonares, né, tudo aquilo que a gente já abordou aqui algumas vezes. A reportagem dizia claramente o seguinte: até o final dos anos 70, o Brasil era um dos maiores produtores de insumos farmacêuticos do mundo. Princípios ativos, né, como nós chamamos na linguagem vulgar, ou agora conhecido já pelo nome técnico de IFA. O Brasil já foi um grande produtor de IFA, de princípios ativos farmacêuticos. Acontece que deixou de ser a partir dos anos 80, quando houve a abertura comercial sem critérios, sem nenhum cuidado de manter a indústria brasileira dessa área funcionando, e aí acabamos nessa condição em que, por exemplo, a própria reportagem informa, tínhamos 5 institutos produtores de vacinas e hoje só temos 2, que vocês sabem muito bem, todo mundo já está ciente disso, são o Butantan do estado de São Paulo e o Biomanguinhos, que pertence à Fiocruz, portanto, o governo federal. E estes institutos hoje produzem 17 vacinas, mas deste total de 17 vacinas, apenas 4 são inteiramente produzidas pelo país. Ou seja, a nossa dependência em relação à vacina, mesmo de outras vacinas, para além da questão do Covid, é total, é praticamente total, tirando a tríplice viral, uma ou outra vacina, eu me esqueci agora quais são. Vou deixar o link aqui da reportagem para você ver. Nossa dependência é absoluta, absoluta. E aí o Jornal Nacional, vejam logo quem, entrevista até mesmo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Médicos, médico-hospitalares e, se eu não me engano, oftalmológicos, também entra aí dentro, né? Que é o camarada da Abimo, né? Essa é a associação que organiza o pessoal fabricante de equipamentos eletromédicos, né, insumos, por exemplo, aquelas agulhas super finas, esse tipo de coisa que está dentro do ambiente, produto industrial que está dentro do ambiente médico-hospitalar. Então ele falou o seguinte, olha, o Brasil não tem política industrial para a área de equipamentos eletromédicos, de insumos farmacêuticos, não tem política farmacêutica, não tem nada. O Brasil hoje renunciou a todo esse tipo de política industrial, tá? E paga o preço por isso. E ele diz muito bem qual é o preço. Ficamos numa tremenda dependência tecnológica. E a dependência tecnológica, num momento de barata voa, como esse que nós estamos vivendo, cobra um preço muito alto. Cobra um preço muito alto. O preço é tão alto e está se fazendo sentir em vidas, não é verdade? A dificuldade, por exemplo, de ter uma vacina, a dificuldade de conseguir atender mais pessoas com mais equipamentos, né, nas UTIs, etc. Tudo isso, o problema dos ventiladores pulmonares no ano passado, o problema da falta de máscara no ano passado, tudo isso que a dependência tecnológica e produtiva nos traz num momento de necessidade especial, como a pandemia nos apresentou, é um preço muito alto. E o preço é tão alto
que até os defensores da abertura comercial sem qualquer critério e sem restrição, como a Rede Globo, os defensores de que nós podemos ser uma economia primária, agrícola e mineral exportadora, tal como sempre fomos desde a colônia, estão constrangidos, como a Rede Globo. O debate mundial já mudou, e mudou assim, atropeladamente, já está mudado. Só no Brasil tem resistência com isso ainda, porque aqui os ideólogos desse neoliberalismo tupiniquim, que só nos atrasa, são muito poderosos. Mas eles estão perdendo muito terreno também. Então, assim, o preço é tão alto que esse muro de contenção que eles fizeram para que essas verdades do mundo inteiro não chegassem aqui, começou a fazer água. Tem vários buracos nesse muro. E aí a água está começando a entrar. A ponto do Celso Furtado agora ter sido âncora do Jornal Nacional ontem, metaforicamente. Então, veja, a situação é tal que o Brasil terá que se ver com a questão da dependência produtiva e tecnológica. Já é uma verdade que grita nos ouvidos de todos. Está difícil para o pessoal que defende que o Brasil tem a sua agricultura e importe tudo que precisa, que o Brasil não precisa de indústria, que o Brasil pode desindustrializar e está tudo bem porque a economia do futuro é digital. Esse pessoal que diz essas coisas, que nós temos que abrir a economia brasileira sem qualquer critério, sem qualquer restrição, porque não importa que as empresas nacionais vão morrer porque elas são pouco competitivas, elas têm mais é que morrer mesmo, não é verdade? Ora, tá difícil a vida para esse pessoal. E aí, eu já não me surpreenderei se daqui a algum tempo o panorama político finalmente mudar. Se na eleição, por exemplo, do ano que vem, o debate sobre o desenvolvimento de capacidades produtivas nacionais, locais, com tecnologias nacionais que nós ainda temos capacidade de ter e produzir, se esse debate não vai dar a tônica das eleições do ano que vem. Eu não me surpreenderei se isso acontecer. Noto sinais de que o problema se avoluma muito. Entendem? O problema já não é localizado, não é mais um debate de economistas. É um debate que chegou às telas do Jornal Nacional. É um debate que já está nas manchetes de jornais. É um debate que já chama a atenção de pessoas que nunca debateram esse tipo de coisa. Portanto, é um debate que, claro, eu faço ele aqui todos os dias, né? Portanto, eu me sinto muito feliz de estar contribuindo para isso de alguma maneira, mas de qualquer maneira o importante é que ele já ganhou as ruas. Ele ganhou a atenção de todos. Eu não me surpreenderei se uma pessoa como Paulo Guedes, que pensa como, né, a Rede Globo, que pensa como os articulistas dos grandes jornais, que política industrial não importa. Como eu disse outra vez aqui, eu assisti palestras de secretários do Paulo Guedes em 2019, antes da pandemia, dizendo, pessoas perguntam qual é a nossa política industrial. Não, nosso governo não tem política industrial. A política industrial do nosso governo é energia barata. Querendo dizer que se entrasse capital privado na área de energia do Brasil, a energia ia baratear e a indústria ia ficar toda feliz. Olha, não só a indústria só perde espaço, como a energia ainda ficou mais cara, como eu já expliquei aqui também em alguns vídeos. Né? Então a promessa neoliberal é toda ela uma grande falácia, isso está mais do que explícito. O Brasil está acordando aos poucos para isto e agora falta arregaçar as mangas e se colocar o trabalho de ir lá e desenvolver as capacidades produtivas. Felizmente, o Jornal Nacional também mostrou, e isso deve-se justiça a eles, o exemplo da Braille Biomédica, por exemplo. Uma empresa nacional que desenvolveu tecnologia do ECMO, que é um sistema de respiração artificial extracorpórea. Olha lá, tecnologia brasileira. Tem lá no site da Revolução Industrial Brasileira. Vou catar a notícia para deixar aqui, que eu dei em primeira mão quando soube dessa notícia. Braille Biomédica, anotem o nome, desenvolveu junto com a Embrapi, olha a política industrial aí, né? Um sistema de respiração em que a pessoa pode receber a ventilação pulmonar artificial sem a intubação. E como nós somos dependentes dos sedativos que são indispensáveis para os pacientes receber a intubação, porque senão a intubação vira uma sessão de tortura, não é? Nós também estamos correndo o risco de ficar sem os sedativos. Então veja como a produção de tecnologia localmente se relaciona com bem-estar em situação radical. Significa salvar uma vida sem submeter um cidadão à tortura de ser entubado sem sedativos.
Ou que se entube o sujeito, mas com sedativos. Mas para ter sedativos numa situação como essa, você precisa pelo menos um pouco do total que você usa produzir localmente. Você precisa pelo menos ter a capacidade instalada para, numa crise de oferta como a que existe hoje, ter a capacidade de escalar a sua produção e atender a demanda. O que tem de errado com o pensamento de política industrial? Me digam lá. Porque os empresários são corruptos e o governo tira sempre um dinheiro e tudo mais. Bicho, vem cá, isso se controla. O que não se controla é o barata voa da necessidade desatendida quando a dependência te leva a precisar e não ter. Acorda! É necessaríssimo fazer política industrial. É indispensável. E todos os países que se autorrespeitam fazem. Não acredite quando dizem para você que isso é coisa do passado. Isso não é coisa do passado. Isso é coisa do passado, do presente e do futuro. Isso é o que fez o mundo moderno. O que fez o mundo do bem-estar em que nós vivemos, em casa, mundo de ambientes sanitizados, controle de doenças, longevidade, tudo, foi isso. Claro que as relações de mercado tiveram seu papel, não tenho dúvida disso, o nascimento das empresas, a competição, o desenvolvimento tecnológico entre elas, o aumento da produtividade, sem dúvida nenhuma. Mas a história também ensina que sem as políticas industriais feitas de forma inteligente, não é com a mão pesada, pata grossa do Estado, não, mas de forma inteligente, coordenando os esforços públicos e privados, financiando aquilo que não pode ser financiado por aqueles que precisam de lucro para amanhã, etc, etc, etc. É assim que se chegou a esse ponto. E o Brasil parece que quer renunciar a crescer, até chegar, a se desenvolver para esse ponto. Então, bato palmas. Celso Furtado deu a tônica no Jornal Nacional de ontem. Espero que continue dando. E agora, aqueles que defendem que o Brasil só precisa importar, não precisa produzir, que o Brasil está tranquilaço em ser um país apenas produtor de grãos e minérios, que o Brasil está tranquilaço em abrir totalmente a sua economia, porque, claro, as cadeias globais de valor sempre estarão aí para nos salvar, etc, etc, que o investimento estrangeiro sempre estará aí para nos salvar, não precisamos dessas coisas sofisticadas, Então que ponham a mão na consciência a partir de agora. E se quiserem se juntar a uma revolução industrial brasileira que quer propor para o Brasil um caminho de estruturação produtiva radical, então sejam bem-vindos, né? Eu fecho dizendo aí que amanhã o primeiro relatório RIB será distribuído para os e-mails daqueles que são membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira. Amanhã sai a primeira edição, vai ser toda sexta-feira, direto na caixa de e-mail com informações super exclusivas sobre setores industriais, desenvolvimentos produtivos, tecnologias, inovações, debate econômico, etc. Várias informações que eu estou compilando para uma edição semanal do Relatório da Revolução Industrial Brasileira, que sai amanhã sua primeira edição. Exclusivo para os membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira. Se você quiser ser membro, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra como, basta clicar no link do site Apoia-se. Tá bem fácil de ver aí embaixo, tá bom? Desenho Notícias fica por aqui. Obrigado, pessoal, e um abraço.